Olá, queridos amigos e amigas, um bom dia a todos, uma excelente quinta-feira, que possamos tecer o nosso dia hoje com Jesus, rogando ao nosso divino amigo proteção, muita paz e muita inspiração para o nosso dia, que possamos ter força para enfrentar os momentos difíceis, coragem para ter resignação perante as provas e muita fé, porque a fé é o grande remédio que impulsiona a nossa alma nos momentos difíceis para a gente não desistir, para a gente batalhar e buscar vencer e passar por esses momentos, retirando um grande aprendizado deles. Meus queridos amigos e amigas, eu desejo a todos a paz e que Jesus se faça presente aqui conosco, porque hoje nós daremos sequência à reflexão de ontem. Lembremos que ontem nós conversamos um pouquinho mais lá da passagem do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 que nós conversamos, momento em que Jesus era ali interrogado pelos fariseus. A gente se dedicou ontem a compreender qual que era essa situação. E hoje nós daremos sequência lá neste capítulo, mas nós vamos para o item 5, lá da passagem O Maior Mandamento. A nossa passagem de hoje abre campo aí para a gente refletir sobre um termo que a gente vê com muita frequência nos evangelhos, que é o termo salvação. Muitas vezes é nos esclarecida a necessidade da gente buscar se salvar, da gente aurir a salvação. Só que quando a gente vai lendo isso no evangelho, pode surgir uma dúvida. O que é essa salvação? Como que a gente se salva e se salva do quê? Então, para responder essas questões, nós vamos tecer aqui a nossa reflexão, buscando nos esclarecer um pouco mais. E para isso, eu gostaria de iniciar trazendo um trechinho da epístola de Paulo aos Efésios, momento em que Paulo diz assim, olha, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, nesta epístola, Paulo já nos esclarece que a salvação é algo que vem do nosso interior. Não vem do externo, vem de uma obra interna, não de uma obra externa. E dessa forma a gente já começa a ser esclarecido que quando é nos dito que a gente tem que buscar a salvação, é a salvação do nosso espírito. A salvação que a gente tem que buscar é interior, não é externa, não é material. É algo que está aqui, ligado ao nosso espírito. Ou seja, devemos buscar a libertação dos nossos vícios morais, a libertação das nossas sombras. Quantas vidas e vidas aí que a gente vem entrelaçados na maldade. Então, somos convidados por Jesus para ir em busca da salvação para retirar de nós esses laços com a maldade, da gente buscar o caminho do bem. Por isso que muitos dizem que Jesus é a salvação, porque Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. E é seguindo, vivendo e praticando o que Jesus nos ensina que nós vamos nos libertando, retirando o mal do nosso coração, os vícios morais, os desejos baixos, os sentimentos malfazejos e vamos nos abrindo para o caminho do bem, que é o caminho da salvação. Por isso, gente, que lá na nossa passagem de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, é nos dito o seguinte, olha, o primeiro trechinho da nossa passagem, caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal da perdição. Por isso que aqui é colocado que olha, o caminho da salvação é a caridade e a humildade. Lembremos, algo interno. Então, quando a gente está almejando salvar o nosso espírito, extirpar os vícios morais dele, nós temos que nos abrir para Cristo, para a humildade, para a caridade, para o amor. Porque é só vivendo os mandamentos do nosso amado Pai, é só vivendo as leis divinas, praticando o que Jesus nos ensina, que nós encontramos a salvação do nosso espírito.
Como dissemos, quantas vidas e vidas estamos entrelaçados no caminho da perdição, no egoísmo e no orgulho. E Jesus nos convida ao caminho da salvação, que é o caminho do amor, que é o caminho do amar a Deus sobre todas as coisas, que é o caminho do amar ao próximo como a nós mesmos. Quando Jesus nos relembra essas duas leis dele, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, são leis que, se a gente buscar vivê-las e praticá-las, nos esforçar para vivê-las, nós estaremos aurindo o caminho da salvação, libertando o nosso espírito das sombras e alcançando a ascensão, e alcançando a luz, e alcançando a libertação. Aí a gente aure no nosso coração as virtudes cristãs, os bons sentimentos, a paz, a caridade e a humildade. Por isso, queridos amigos e amigas, hoje e sempre, busquemos a salvação do nosso espírito e lembremos que não é uma salvação material, não é uma salvação externa, é salvar-nos de nós mesmos, dos vícios que a gente nutre, do mal que a gente ainda deixa habitar no nosso coração. É a gente se libertar dessas raízes, dessas ervas daninhas e alcançar a luz da libertação que somente Cristo nos concede. Meus queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa reflexão de hoje, desta quinta-feira. Convido a todos para estarmos aqui amanhã para a gente refletir mais uma passagem do Evangelho. Estes minutinhos são muito especiais porque a gente vai conseguindo compreender um pouquinho mais do Evangelho, do que significa alguns termos, abrindo o nosso olhar para muitas questões, deixando de lado um pouquinho essas interpretações muito materialistas, muito externas e trazendo os ensinamentos de Jesus para conectar com o nosso coração, com a nossa alma, porque lembremos, não basta lermos os ensinamentos do Cristo com os olhos da matéria, a gente precisa senti-los com a alma, a gente precisa senti-los e vivê-los com o coração. Meus queridos amigos e amigas, essa foi uma passagem, essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Desejo a todos um excelente dia, fiquemos em paz e com Jesus. Que assim seja.